crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema das aulas será sobre Jesus e a Palavra de Deus. A nossa história de hoje é sobre o menino que conhecia a Bíblia. Mas antes de dar continuidade à nossa aula de hoje, vamos orar? Lembrando que quando oramos, falamos com Deus. Vamos orar? Bem quietinhos. Feche os olhinhos, junte as mãozinhas e repete com a tia. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, ajuda-nos a entender o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Agora, vamos pegar nossas Bíblias para ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar hoje. Abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lembrando que quem não sabe ler ainda não tem problema nenhum. Peça ajuda ao papai e à mamãe. Vamos lá? A tia vai ler o versículo 2 vezes. Na terceira vez, vocês vão repetir com a tia. Depois a tia vai explicar o versículo, tá bom? E o versículo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Agora vocês repetem com a tia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Vamos de novo? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Muito bem, crianças. É importante repetir para que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Agora a tia vai explicar como Jesus cresceu em sabedoria. Crescer em sabedoria quer dizer que Jesus era inteligente e por isso tinha capacidade de aprender. Jesus, sendo inteligente, tinha capacidade de aprender a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, quer dizer que ele aplicava o conhecimento na sua vida e na vida de seus discípulos e seguidores. Sabedoria não é só saber, buscar conhecimento, mas sim aplicar o conhecimento que se tem. Jesus, ele lia a Bíblia todos os dias. Ele prestava atenção no culto com o papai José e a mamãe Maria. E ele aplicava esse conhecimento, tudo aquilo que ele aprendia, com seus amigos, com outras crianças também. E você, criança, também pode crescer em sabedoria como Jesus. Vamos pensar? Jesus era uma criança inteligente, não é verdade? Você também é. Mas atenção, você pode crescer em sabedoria de duas formas: no conhecimento da sua escola e no conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento da sua escola, você deve ser um aluno estudioso, interessado nas matérias. Você deve ser um aluno que presta atenção nos professores. E no conhecimento da palavra de Deus, você deve ser um crente muito interessado em aprender os ensinos da Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, prestando atenção nas aulas da Escola Bíblica Dominical, prestando atenção no culto dos lares com o papai e a mamãe. Muito legal, né, crianças? Agora vocês já sabem que podem crescer também em sabedoria como Jesus cresceu.
Jesus crescia em estatura, quer dizer, crescimento físico. Jesus era uma criança saudável que crescia perfeitamente. Todo o seu corpo, seus membros iam crescendo e se desenvolvendo de acordo com o passar dos anos. Jesus se alimentava bem. Ele obedecia à mamãe na orientação do cardápio. Você, criança, também pode crescer fisicamente como Jesus. Pode crescer em estatura. Você também deve se alimentar bem e obedecer à mamãe quando ela diz o que você deve comer, para continuar crescendo saudável. Se você tem dificuldade em comer, ore a Deus para que Ele ajude você a comer melhor e você crescer saudável igual a Jesus. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quer dizer que Jesus tinha graça, era agradável, era bem-vindo nos lugares. Deus se alegrava com Jesus, se alegrava com as atitudes de Jesus. Os homens também se alegravam com Jesus. Onde ele chegava, ele era bem-vindo. Quem conversava com ele se sentia bem. Você, criança, também pode crescer na graça como Jesus. Jesus, ele tinha graça diante de Deus e diante dos homens, quando criança. Ter graça diante de Deus é quando Deus se alegra quando olha para você. Você tem que procurar viver sua vida de forma que as suas atitudes alegrem o coração de Deus, orando todos os dias, que quando você ora, você fala com Deus, lendo a Bíblia todos os dias, que quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falar com você. E isso ajuda você a ser uma criança obediente, uma criança educada, uma criança alegre. E assim você passa a ser uma criança que alegra o coração de Deus, assim como Jesus alegrava o coração de Deus. Muito legal, né, crianças? Vamos para a nossa história de hoje. Hora da história. E a nossa história de hoje é sobre o menino que conhecia a Bíblia. Vamos lá aprender mais um pouquinho o que Deus tem a nos ensinar hoje? José e Maria eram servos obedientes a Deus. Por isso, também ensinaram Jesus a lei, que era a palavra de Deus. Conforme Jesus foi crescendo, ele ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Depois de cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa, em Nazaré, da Galileia. Ali, o menino foi crescendo, saudável e forte. Crianças, abaixo tem um mapinha da Palestina, no tempo de Jesus. Tem uma seta de Belém até Nazaré da Galileia, pois Jesus nasceu em Belém e voltaram para casa em Nazaré junto com José e Maria, que é onde eles moravam. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nessa época, o povo de Deus comemorava a saída do Egito, o fim da escravidão. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa como de costume, e não foram somente eles, mas amigos e familiares. José, Maria e Jesus, como todas as outras famílias, ao chegarem a Jerusalém, procuravam logo o templo, a igreja, para oferecerem suas ofertas e orarem ao Senhor, agradecido pelas bênçãos recebidas. Ao lado também tem um mapinha e tem uma seta mostrando a distância de Nazaré para Jerusalém. Após 7 dias de duração da festa, todo o povo arrumava suas malas e preparava os animais e retomava o caminho de volta para casa. Maria e José nem se preocupavam com Jesus durante a viagem. Ele era um filho muito obediente e, por isso, ao sentir que ele não estava ao seu lado, Maria pensou: deve vir com alguém, ou então com outras crianças um pouco mais atrás, e continuou tranquilamente a viagem. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Mas,
Após um dia inteiro de viagem, José e Maria começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Depois de 3 dias de muita angústia e preocupação, encontraram o menino. Sabe onde o menino estava? Jesus estava no templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta para eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Vocês não precisavam procurar em outros lugares, pois deveriam saber que eu estaria aqui no templo, na casa do meu pai. Jesus tinha uma missão: fazer a vontade de Deus, seu Pai Celestial, mas Maria e José não compreenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito legal a nossa história de hoje, né, crianças? Vocês podem conferir na Bíblia, na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 39 ao 52. Lembrando que Jesus era um menino que conhecia a Bíblia, ele tinha intimidade com a palavra de Deus, ele era o Filho de Deus e ele ensinava para as pessoas sobre Deus Pai. Que vocês, crianças, também possam crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que vocês sejam obedientes à palavra de Deus. Agora eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? E chegou a hora do desafio. Vamos lá? 1. Qual o nome do menino que conhecia a Bíblia? 2. Jesus crescia em? Diante de Deus e dos homens. 3. O que é crescer? Em sabedoria, em estatura e em graça. Fica o desafio para vocês. Se vocês prestarem atenção direitinho na aula de hoje, vão conseguir responder. E como crianças inteligentes, eu tenho certeza que sim. Se puderem, peçam ao papai e à mamãe para mandarem as respostas para a tia Andréia, tá bom? Um feliz domingo abençoado na presença de Jesus para vocês. Um feliz Dia dos Pais para cada papai de cada criança. Que vocês possam ser obedientes no Senhor, assim como diz a palavra em Efésios 6:1, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Um grande beijo, crianças. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!